Fala galerinha aí do oitavo ano, beleza gente? Como é que estão as coisas? Hoje nós vamos ver aí em filosofia, nós vamos ver como é que foi a transição da Idade Média para a Idade Moderna dentro do campo da filosofia. Então vamos abrir o livro aí na página 21. Eu fiz um slide para pegar os pontos mais importantes, que está muito interessante a aula de hoje, tá? Vamos lá acompanhar? Primeira coisa, gente. Como foi a transição da Idade Média para a Idade Moderna? Então, isso é muito importante a gente saber. Como é que foi essa transição, essa mudança? Lembrando que essa mudança não foi da noite para o dia, mas teve grandes transformações, tá? Então, vai ter grandes transformações políticas, sociais e também filosóficas. As formas de pensar do ser humano, lá da Idade Média, vai começar, né? Lembrando que a Idade Média a gente tinha a influência aí da igreja. Então, a influência religiosa, o pensamento religioso era muito forte. Lembrando que, na Idade Moderna, as ideias religiosas vão cair e as ideias científicas vão aumentar. Então, olha só que interessante, a gente está passando por essa transição. Só que a gente está ainda no finalzinho da Idade Média, tá? O homem estabeleceu novas formas de observar o mundo que existe ao seu redor. Então o homem ele vai buscar uma nova forma de pensar o mundo, a maneira dele, tá? E é interessante que essas novas formas vão trazer uma nova forma de avaliar o mundo, gente, de uma maneira diferente, tá? Muito mais concreta. Os alquimistas, com suas práticas experimentais, irão propor uma nova forma de observar a natureza. Alguém já ouviu falar aí sobre alquimia, ou então os alquimistas? Pois é, eles são considerados aí os primeiros químicos da história da humanidade e a gente vai conhecer mais detalhes dos alquimistas. Olha só que interessante. Quem eram os alquimistas, tá? A alquimia é uma prática de caráter místico que floresceu durante a Idade Média, reunindo ciência, arte e magia. Então é muito curioso que o lado da ciência vai ser muito forte no finalzinho da Idade Média. Eles vão começar a buscar fazer experiências para ver se encontram algumas coisas até interessantes aí que talvez vocês já ouviram falar. Por exemplo, eles buscavam muito a pedra filosofal, que é uma pedra capaz de transformar qualquer tipo de metal em ouro, por exemplo. Então é muito interessante as histórias que são contadas sobre os alquimistas. Um dos seus principais objetivos foi obter a elixir da vida. O que era o elixir da vida? É como se fosse um remédio para dar imortalidade, né? Então, quer dizer, para que o ser humano pudesse viver por muitos e muitos anos sem morrer. E esse elixir também garantia a cura das doenças do corpo. Então, era algo que os alquimistas queriam encontrar de todas as formas. Outra importante busca foi a criação da pedra filosofal, com o poder de transformar metais comuns em ouro, tá? Então aí a pedra filosofal aí era um item que os alquimistas tanto desejavam, né? Já pensou você ter a capacidade de pegar qualquer metal e transformar em ouro, utilizando aí essa pedra filosofal? Então era algo aí que os alquimistas sempre estavam lá nos laboratórios, que eram escondidos da igreja, viu, gente? A igreja não admitia estas pesquisas científicas que os alquimistas faziam. Olha só que interessante. A alquimia está associada a conhecimentos de... Olha só o que vai surgir, olha quantos conhecimentos, quantas inovações vai trazer aí, ó, a alquimia. A gente vai ter aí, ó, conhecimentos voltados para medicina, metalurgia, astrologia, física, química, matemática. Então, os alquimistas vão trazer uma inovação de conhecimento muito grande. Muitas das civilizações que a praticavam criaram códigos e símbolos secretos alquímicos. Então, árabes, até egípcios também, tinham lá os seus alquimistas, né? E a gente pode perceber que as pesquisas eram tão secretas, porque não podia revelar, porque senão a igreja
mataria esse alquimista, né? Lembrando que a igreja tinha o fogo da Inquisição, que ela perseguia todos aqueles que não seguiam as leis da igreja. E aí a igreja condenava muito as pesquisas científicas dos alquimistas, então não podia revelar onde que eram os laboratórios, não podia revelar. Se alguém soubesse que você fosse um alquimista e contasse para a igreja, você estava perdido, porque a igreja condenava muito. Olha aí, ó, os alquimistas tinham seus laboratórios escondidos da igreja, a igreja não permitia que esses estudos fossem feitos, porque segundo a igreja isso era pecado, tá? E os alquimistas estavam lá, escondidinhos e continuando suas pesquisas científicas. Os alquimistas são considerados os pais da ciência moderna, foram eles que trouxeram aí a inovação para a ciência que a gente conhece hoje, tá? Mostraram que a ciência poderia ser feita através de métodos a serem seguidos para chegar à experimentação. Olha só que bacana. Essa inovação aí da ciência moderna, essa ideia de se criar um método científico baseado na experimentação, que é algo que o cientista tem que seguir hoje em dia nas suas pesquisas, para ver se aquilo que ele pensou na pesquisa está correto ou errado, tudo começou aqui, gente, através dos alquimistas, tá? E a gente vai conhecer quem foi o maior alquimista de todos os tempos, que vai trazer essa inovação, que é o método científico. Aí, ó, é esse que é o alquimista mais famoso da história, que é o Roger Bacon. Gente, olha só que interessante. Um detalhe da história dele. Ele era um frade, ele era ligado à igreja, só que a vontade dele por descobrir as coisas de maneira científica falou mais forte. Então você imagina Roger Bacon ligado à igreja, lá no laboratório dele, escondidinho, tá? E fazendo as pesquisas dele. Olha só que interessante. O Roger Bacon, ele ajudou no surgimento da ciência, da mecânica, da química, da matemática, em várias áreas de conhecimento. Os estudos que ele fez na época dele até hoje são lembrados. Ele era ligado à igreja, ele era um frade. Olha que interessante, hein? Ele foi conhecido na época como admirável doutor, pela capacidade que ele tinha de criar, muitas vezes, remédios, para ele criar sistemas mecânicos. Ele era um grande estudioso. Ele gostava muito de fazer experiências, de ver como que as coisas funcionam, como que a natureza funciona, mas de uma maneira científica, coisa que a igreja condenava, tá? Ele seguia as ideias de Aristóteles, então ele sempre buscava, porque Aristóteles defendia muito a ideia do lado sensível, né? Vocês lembram do lado sensível, que a gente já estudou? Pois é, o Roger Bacon ele vai defender muito o empirismo. O que é o empirismo? O empirismo é aquele conhecimento que a gente tem através de experimentação, através de experiências de vida que a gente vai obtendo. Então é muito curioso, porque eu coloquei aqui, ó, ele disse que através do empirismo sobre os fatos naturais pode-se compreender o universo. Então o que o Roger Bacon fez? O Roger Bacon vai avaliar, vai observar a natureza, tudo que existe ao nosso redor, e ele vai seguir um método que ele criou para ele explicar os fatos que acontecem na natureza. Tudo que acontece na natureza, ele vai explicar de maneira científica, seguindo o método que ele criou, tá? Para ele explicar o universo. Ele vai explicar essa natureza conforme esse método científico dele aí, ó. Ele fala que todo cientista, que todo mundo, para se chegar num conhecimento verdadeiro, tem que seguir esse passo a passo aí, ó. Observação, hipótese, experimentação e necessidade de verificação, tá? Então é esse método aí que o cientista tem que estar seguindo dentro da pesquisa dele, para quando chegar na experimentação, é aí que ele vai avaliar se está certo ou está errado. Se a ideia que ele pensou na hipótese está correta, beleza, está tranquilo.
Agora, se tiver errado, vai precisar de uma necessidade de verificar a pesquisa dele, porque ele precisa ver onde que ele errou na pesquisa, né? Então isso é muito curioso. Olha que bacana, esse é o método científico proposto por Bacon. Aqui de uma maneira mais bacaninha aqui para vocês, ó. Primeira coisa, ó o olhinho aqui, ó, observação. Então, ele fala que o cientista, ou então a gente mesmo, nós devemos observar primeiro as coisas. Observem, analisem, né? Vamos ver o que está acontecendo no mundo, ao nosso redor. Depois ele vai mostrar para a gente assim, observou aquilo que mais te achou curioso? Vamos fazer perguntas sobre aquilo que você observou? Porque são através dessas perguntas, daquilo que você observou, é que você vai criar as hipóteses. O que são as hipóteses? São as principais ideias daquilo que você vai pesquisar sobre alguma coisa. Então, as hipóteses é quando você vai levantar as primeiras ideias a respeito daquilo que trouxe curiosidade para você. E aí, através dessas hipóteses, né, você vai pesquisar, porque através da hipótese você tem que ver se existe no mundo outra pessoa que também fez uma pesquisa parecida com a sua. Porque se tiver alguém que também pesquisou sobre a mesma hipótese, é bacana que você pode ver o que ele tem a dizer para você continuar a sua pesquisa. Agora, se não tiver, você tem que fazer sua pesquisa do zero. Através das suas hipóteses, vai chegar um momento que você vai ter que usar a experimentação. Você vai ter que fazer uma experiência para ver se aquilo que você pensou na hipótese está correto ou não. Tá? Então, quer dizer, fez o experimento, você vai analisar. Deu certo a experiência que você fez? Que o cientista fez? Se não deu certo, você vai ter que concluir. E aí você vai ter que repetir o processo para você descobrir aonde que você errou na sua pesquisa. Agora, se no final a sua experimentação der certo, maravilhoso. Significa que sua pesquisa foi certinha. Entendeu? Então, terminou a experimentação, você vai analisar o resultado e tirar a sua conclusão. Minha pesquisa foi correta? Foi certa? Cheguei no meu conhecimento verdadeiro? Então é isso que é importante. A importância desse método científico na visão de Roger Bacon. Primeira coisa, ele mostrou que para obtermos um conhecimento seguro e verdadeiro, devemos investigar de maneira empírica. Então, segundo ele, tem que seguir esse método, esse passo a passo aí, para se chegar no conhecimento verdadeiro. Para verificar se o conhecimento que temos ele é verdadeiro ou falso. Tá, gente? Então, você observou, você criou hipóteses sobre aquilo que você quer, tem curiosidade. Procure saber se aquela informação que você tem em mãos, que você criou na sua cabeça, ela é verdadeira ou falsa. Então, o Roger Bacon disse que você tem que seguir esse passo a passo do método científico para você chegar numa verdade correta, tá? Através do método científico criado por Bacon, ele idealizou também avanços na área tecnológica e na área da matemática. Então ele vai inovar demais esse método científico, que até hoje esse método científico tem que ser seguido para que, por exemplo, uma vacina seja criada para se curar em tempos de pandemia, por exemplo. Tá, gente? E aí vou deixar como dever de casa, vocês vão fazer as questões 1 a 6, aí da página 24 a 26. Tá bom, gente? Valeu e muito obrigado, hein?